Eu sempre ouvi as pessoas dizendo que o meu mundo é reflexo de tudo o que eu penso e também de tudo que eu já vivi. Sempre ouvi pessoas dizendo que nós precisávamos dar uma analisada no nosso passado para saber como seria o nosso futuro. E outra coisa que eu já ouvi muito, não sei se você também já ouviu, é que nós devemos planejar o nosso futuro. E somando todas essas coisas, eu muitas vezes não consegui sair do lugar e fazer planejamentos eficientes para que a minha vida fosse como eu imaginava. Então fiquei em dúvida por vários anos e mergulhei em profundas pesquisas para entender o que era a danada da lei da atração ou como é que a gente conseguia transformar o nosso mundo através dos nossos pensamentos, porque nada disso parecia ter coerência. Felizmente, dá para explicar hoje, depois de tanto estudar, como é que tudo isso funciona. E aí, será que você cria sua realidade? Me acompanhe agora no estudo do livro O Sentimento é o Segredo, de Neville Goddard. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas tudo sobre ele será deixado aqui na descrição do vídeo. Eu sou Débora Moura e quero te acompanhar nesse estudo que com certeza vai ajudar no seu processo de autoconhecimento e na realização de sonhos e na criação da vida que você imagina. Vem comigo? Em um mundo onde a realidade parece ser um reflexo direto de nossos sentimentos e pensamentos, poucos autores se desafiam a entregar para nós como que isso funciona através de um estudo detalhado num livro muito legal, feito em 1949, pouquíssimo conhecido hoje em dia, na atualidade, que se chama O Sentimento é o Segredo, de Neville Goddard. Ele apresenta uma profunda teoria e revolucionária. Como é que o sentimento não apenas o pensamento, né? O sentimento juntamente com o pensamento, vamos aprofundar nesse destrinchar de qual a diferença entre o sentimento e o pensamento. Ele molda a nossa realidade, né? Mas como que isso se conecta com as descobertas científicas atuais sobre o funcionamento da mente humana? Pois é, já tem vários estudos que comprovam que realmente funciona desta forma. Nós sentimos e pensamos e assim criamos, porque para o nosso cérebro, toda a história que você conta é verdade. Toda. Inclusive quando você está assistindo um filme, seja ele de drama, de terror, de ação, o seu cérebro entende aquilo ali como verdade enquanto você está sentindo. Prova é que você pode se emocionar, sentir medo, não é? Se envolver naquele suspense e disparar os mesmos lugares como se você estivesse vivenciando aquilo na realidade. Os mesmos neurotransmissores são ativados durante o processo que você está assistindo aquele filme. Então, neste vídeo, nós vamos explorar como as ideias de Goddard, investigadas juntamente com a ciência, têm comprovado que o sentimento pode transformar a nossa realidade e promover a manifestação dos nossos sonhos. Neville Goddard foi um dos maiores filósofos do século XX e ele acreditava que a chave para que nós pudéssemos manifestar toda a criação na realidade era o domínio do nosso estado emocional, especificamente do poder dos sentimentos. No seu livro O Sentimento é o Segredo, ele afirma que o sentimento é o segredo porque é o que cria. O pensamento é simplesmente a ferramenta que direciona a energia. Segundo ele, o universo responde a uma frequência vibracional. Nossa energia emocional, que ao ser gerada, começa a moldar a matéria ao nosso redor. Como é que isso funciona? Se você passa a sua vida inteira acreditando que algo não é para você, comprovado pelas experiências que você teve, por exemplo, um relacionamento amoroso. Eu gosto muito de falar dos relacionamentos amorosos, porque a maioria das pessoas que entram na mentoria, que é o EMA, é o Eu Me Amo, elas estão desiludidas com uma relação amorosa que seja próspera, equilibrada e que traga felicidade, baseada nas experiências que ela já teve com outras pessoas. Então essa experiência, ela é um lugar do passado. Por isso, as suas emoções do passado, elas estão agora gerando o seu presente e o seu futuro. Então, Neville Goddard acredita que se você conseguir modificar o que você sente, inclusive deixando o passado no passado, você pode agora escolher novas emoções para que o seu sentimento seja a sua nova realidade vibracional e você atraia tudo aquilo que você realmente deseja viver e não aquilo que você não quer viver, não é interessante? Por exemplo, de manhã quando você acorda, a primeira coisa que você faz, o que é? Uma pessoa normal, um ser humano natural, normalmente vai pensar nos seus problemas ou nas suas atividades, nas coisas que precisa desencadear os processos
durante aquele dia. Geralmente as pessoas não utilizam nem a agenda no dia anterior para organizar o seu dia ou a sua semana. Esse é o ser humano natural, não estou falando de você que já está bem ensinadinha, que consegue fazer a sua agenda, que equilibra toda a sua rotina com exercícios, com uma boa alimentação, que tem um bom relacionamento. Estou falando do ser humano natural, que é aquele queixoso, que acredita que nada de bom vai acontecer para a sua vida. Infelizmente, esse é o ser humano natural. Diferenciado é aquela pessoa que acredita que pode acordar de manhã e fazer logo sua lista de agradecimento, ou então dar uma olhada na sua agenda depois que já fez os seus cuidados iniciais, já foi lá para o seu banho, para a sua meditação, né, para o seu yoga, para os seus exercícios físicos, sua alimentação, e só depois utiliza ali a agenda para fazer, para dar uma lembrada no que vai fazer durante aquele dia, né? Sabendo que algumas coisas podem sair do lugar e tá tudo bem, porque ela já entende que o que ela precisa fazer é manter o seu sentimento e a sua vibração alta para que o seu dia seja o melhor possível, inclusive quando se enfrentar os desafios. O ser humano natural, normalmente, ele se comporta de acordo com o que está sentindo, e o que está sentindo pode estar desenhado com o seu passado. E sendo assim, ele vai esperar muitas vezes que as coisas saiam mesmo do controle, ou então vai permanecer com antigos hábitos de reclamar e de ser uma pessoa insatisfeita, mesmo sabendo que aquele dia é um novo dia que nunca mais se repetirá, que não tem nada a ver com o seu passado e que também não tem quase nada a ver com o seu futuro. Porque assim, de certa forma, todas as nossas ações hoje plantadas, depois de sentidas e pensadas, elas vão gerar sim as energias futuras. Mas você pode acordar no outro dia, dar uma topada lá numa mesa com o seu dedo mindinho e achar que o seu dia vai ser horrível porque você passou por aquele pequeno momento, naquele instante, né? E aí você já sai do gerenciamento das suas emoções e tudo desce ladeira abaixo. É nesse sentido que ele está falando, que os sentimentos e as emoções, elas criam o momento que você está vivendo. E isso é muito forte, porque para que você modifique o que você está sentindo, baseado numa vida de guerra e de luta que você teve, e eu sei, posso falar disso com certeza, porque a minha vida ela foi de enfrentamento ao ponto de que quando as coisas boas começavam a acontecer, eu não identificava. Quando a abundância, a alegria, o amor começaram a acontecer na minha vida, eu não registrei, porque maior era a dor e o sofrimento de ter sido abandonada ou de não ter tido as experiências que eu achava que eu deveria ter durante a minha vida, infância, adolescência e na juventude, né? Na primeira fase ali da mocidade. Então eu tenho certeza que tudo que eu vivi também criou muito do meu presente, e isso teve que ser modificado de acordo com os estudos que eu venho fazendo e quero compartilhar sempre com vocês aqui. Espero que vocês gostem, né? E que ajude na vida de vocês. Isso é um processo para ajudar mesmo, tá? E de acordo com o livro, o sentir, como seria esse sentir, esse exercício do sentir? Imagine que pelo menos uma vez por dia, você que deseja ir conhecer um grande amor, fazer uma viagem, não sei. Você está lá focada uma vez por dia em processo meditativo, pensando como seria se você já estivesse vivenciando esse grande amor ou fazendo essa viagem. Vou focar no grande amor porque isso é uma coisa que eu vivencio sempre com as minhas alunas. Então imagina que você decidiu que você quer constituir uma família, quer casar, quer ter filhos, né? E isso é uma decisão que você tem que tomar realmente. Existe esse poder de tomar uma decisão e não esperar que o acaso venha acontecer para você, não é? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, você tem que andar focada. E aí uma vez por dia você vai sentir como se fosse real. Você já está vivendo esse momento. E aí uma vez eu ensinei para uma pessoa que inclusive já realizou o seu sonho, né? Está vivendo ele, na verdade, né? O sonho é uma estrada. Ela está vivendo esse sonho. E eu falei para ela, você vai comprar um porta-escovas de dente com 2 lugares, tá? Você vai encontrar essa pessoa que vai dividir ali com você momentos de intimidade. Porque se você está morando com uma pessoa, provavelmente sua escova de dente dela ficou ali próximas, no geral. Era só um exercício e ela fez isso, né? Outra coisa foi o Feng Shui, que ajudou muito. O Feng Shui, quando ele é aplicado, direcionado para um objetivo, ele te ajuda a pensar melhor e a sentir como se algo já fosse real. Por exemplo, imagens, quadros, pinturas
de casais que estão vivendo o amor, dividindo uma taça de vinho, passeando na praia. Você pode ter um quadro desse na sua casa, inclusive deveria ser no seu quarto, para que você traga esse romance para sua vida, reforçando, não é que o objeto vai te trazer essa realidade, tá? Mas ele vai mudar a tua vibração, chamar a tua atenção, vendo aquilo todo dia, daquele amor romântico, para que ele venha acontecer na sua vida. Então isso, o sentir, ele deve vir antes do acontecer. Ou seja, você meditar sobre isso como se isso já fosse realidade. Fechar os seus olhos, respira fundo, e aí você já imagina que esse homem está entrando pela porta do seu quarto, te dando um bom dia, te dando um beijo, trazendo o seu café da manhã, ou então que você está saindo do seu trabalho e ele foi te buscar com flores. Esse amor pode ser vivido como você imagina, porque à medida que você está procurando por isso agora, nesse exato momento, já existe um pai ideal para você procurando a mesma coisa. As pessoas se atraem pela vibração. É disso que o livro fala, lá em 1949. E pelo menos assim, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Mas infelizmente, do jeito que ele é tratado ainda na literatura, é um pouco difícil de se entender, não que seja impossível, mas você leva um tempo para entender, sabe? Você leva um tempo, você tem que ler uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes para poder aprender isso, que o sentimento é essa grande força criadora que traz à tona o desejo de ser manifestado aqui na realidade, aquilo que você tanto quer, sabe? Você deve ter conhecido alguém na sua vida que tem esse poder assim, de dizer, não, eu vou fazer tal coisa. Aí se planeja todo, às vezes nem tem muito dinheiro para fazer isso e consegue fazer, né? Consegue fazer aquela viagem, consegue comprar aquela roupa, aquele carro, aquela casa. Não estou falando dessas pessoas que se endividam de qualquer jeito para ter o que querem. Estou falando de pessoas que você percebe que tem um foco, um objetivo definido. Muitos livros falam sobre isso, né? Por exemplo, o Napoleão Hill fala isso no Pense e Enriqueça. Você vê isso também no Segredos de uma Mente Milionária. Você vê isso no A Ciência de Ser Rico. E quando eu falo desses livros, gente, esses livros eles não falam da riqueza como provavelmente você está imaginando. Falam também dela. A riqueza financeira, né? Você perceber que o dinheiro está lá te promovendo liberdade. Eles falam de riqueza em todas as áreas. No relacionamento, na saúde, nas relações sociais, na família. E também no dinheiro. Nas suas empresas, nos seus empreendimentos. Isso é abundância, é essa verdadeira riqueza, sabe? E a paz, principalmente, de espírito, de estar vivendo aquilo que você escolhe viver. Leiam esses livros, é bem importante. Então, o Neville ele traz essa ideia, ou Neville, não sei como se pronuncia, ele traz essa ideia de que se você conseguir sentir por mais tempo aquilo que você quer que se torne realidade, as chances do seu corpo, da sua matéria se organizarem para que você receba isso em breve são maiores. O problema é que as pessoas começam a pensar nisso durante 10 minutos, numa meditação assim, porque Débora pediu para fazer 10 minutos, e as outras 12 horas do dia ali que ela está na ativa é pensando de forma miserável sobre sua própria vida, analisando a vida dos outros e percebendo que ela não tem aquilo que o outro tem. Muitas vezes, minha gente, eu já ouvi assim de amigas e pessoas próximas, até alunas, dizendo assim, eu queria ter esse seu pensamento, eu queria ter essa vida como você leva essa vida, porque hoje eu escolho as coisas que eu quero fazer, eu vivo do que eu quero viver e eu sou muito grata porque eu tive essa consciência cedo de entender que eu posso ser e fazer tudo aquilo que eu quero e que tudo que eu vou passar vai construir essa história. Então muitas pessoas acham que é a minha profissão, por eu ser mentora ou massoterapeuta ou professora. As pessoas acham que é a profissão que faz isso comigo, mas não é a profissão, é uma escolha minha. Então eu vivo tudo aquilo com a liberdade que eu gostaria de viver, sim, vivo. Tenho algumas dificuldades, como todo mundo tem algumas dificuldades, seja em qualquer área da sua vida. Sim, tenho. Eu também lido com isso do sentimento, ter que se modificar para que eu viva a minha realidade. Gente, isso não é simples, mas não é impossível. Então, se você passa 12 horas da sua vida pensando como sua vida é miserável e que as coisas demoram para acontecer para você, é isso que é real. O jogo é você passar mais tempo imaginando que já vive a vida que você quer. Sabe aquela história, você agradece antes de receber? Por isso que a gratidão é tão importante. Não agradeça só pelas coisas do passado, agradeça por aquilo que você ainda não tem, mas sabe que está a caminho. Tem a ver com fé também, né?